Oi. Oi. Você foi lá naquele evento verbário, não foi? O pessoal daqui foi? Ou eu estou misturando? Fui, eu levei alguns alunos de biogeografia para conhecer lá, mas não foi muito em evento. Não era evento. Você levou uma turminha, e aí meus alunos lá, o Otávio, mostraram para eles. Eu tinha proposto pro Eu lembro pessoal. que eles gostaram, fizeram um monte de perguntas. Sim, não, eles adoraram. Depois, inclusive tem um pessoal que é do Rio de Janeiro que veio para cá. Eu comentei do Jardim Herbário, e aí eles ficaram super empolgados para querendo que eu leve eles lá. Leva eles sim. E a semana que vem vai o pessoal da farmácia. Sério? Eles têm ido quase todo ano, na quarta-feira. E aí com aquelas apresentações, pessoas. com as mesas cheias. Vamos montar tudo aquilo, já tem um esquema. 30 pessoas. E assim, o pessoal. Nossa, mas que saudade eu tenho do Herbário. Coisa com planta. Nossa, é apaixonante. Gente, coisa que eu mais tenho saudade de lá. Porque, que legal. Nossa, é muito legal, muita coisa você aprende. O Otávio também conversa muito com a gente lá, deu pra aprender bastante. Ele faz essa lição muito bem. Muita gente daqui perguntou também se tem como fazer estágio lá. Muita gente perguntou. Tem gente, nem todo mundo que faz estágio lá fica trabalhando com sistemática, entendeu? Faz fazer pós-graduação lá. Mas tem aquela vivência, entendeu? Claro. Participa da vida, aprende como funciona o eu museu acho botânico. Que, vale muito. Aprende muito. Nós teremos o coffee junto com os pôsteres lá fora, tá? Vai ser uma sessão assim, tipo coffee, tipo vernissage.
mas só vai abrir depois que a gente terminar aqui. Nós teremos um coffee junto com os pôsteres lá fora, tá? Vai ser uma sessão assim, tipo coffee, tipo vernissage. Mas só vai abrir depois que a gente terminar aqui. Nós teremos um coffee junto com os pôsteres lá fora, tá? Vai ser uma sessão assim, tipo coffee, tipo vernissage. Mas só vai abrir depois que a gente terminar aqui. Nós teremos um coffee junto com os pôsteres lá fora, tá? Vai ser uma sessão assim, tipo vernissage. Mas só vai abrir depois que a gente terminar aqui. Nós teremos um coffee junto com os pôsteres lá fora, tá? Vai ser uma sessão assim, tipo vernissage. Mas só vai abrir depois que a gente terminar aqui. Nós mas a gente escolheu fazer essa optativa e eu tenho doces lembranças dessa época da graduação. Bom, eu vou fazer a apresentação do professor. O professor ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Biológicas na área de Botânica, também pela Universidade de São Paulo, doutorado também em Botânica na USP, fez livre docência em 1999, passando a professor associado da USP. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de botânica, com ênfase na taxonomia vegetal, atuando principalmente em duas linhas de pesquisa, florística e fitogeografia de vegetação de altitude, com foco nas serras de Minas Gerais e Bahia. E sistemática, filogenética, evolução estrutural, diversificação e biogeografia da ordem Sapindalis, com ênfase em rutáceas e eu estou precisando de pôr óculos para enxergar de perto aqui o meu negócio escrito. A nossa conferência, nosso convite ao professor Pirani se deu por sua trajetória de contribuição à fitogeografia,
por ter muitos artigos publicados que nos contam as hipóteses de conexões entre vegetações tropicais, Mata Atlântica do Nordeste e Amazônia, os brejos. Também tem uma produção muito importante nessas áreas da Serra do Cipó, dessas vegetações que a gente discute, talvez espinhaço, né, da Serra do Espinhaço. E também porque recentemente ele divulgou uma publicação no nosso jornal da USP. Deixa eu só achar aqui a página certa, porque eu não quero errar o nome. Ah, mas eu anotei aqui. Espera aí. Só um instantinho. Eu estou aqui. Um título muito bonito, Grande Árvore da Vida, Conservação de Plantas com Flores e Frutos. Uma proposição muito instigante, né, para a gente pensar a flora tropical e também a história mais antiga das floras que a gente conhece. Então, o convite é para que ele tenha 40 minutos para fazer a sua conferência nesses nossos eventos. Eu vou passar a palavra a ele, agradecendo muito por você estar aqui conosco. Vou lhe passar. Ah, você já tem aí o microfone. Veja se está bom esse daí. Alô? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou sentar ali embaixo. Tá bem, tá bom? Boa tarde. Agradeço demais por estar aqui nesse evento, né? Me sinto honrado em estar aqui palestrando, e agradeço demais a minha antiga, né, colega, desde os anos 70, da Sueli Furlan. E vamos lá, então. Ela me deu a missão, viu, de falar sobre essa grande árvore da vida, um trabalho recém-publicado, né? E eu vou enfocar, então, na importância desses dados também para a conservação. Angiospermas, porque eu vou falar da árvore da vida, das plantas com flores, né, como propus. São essas plantas que produzem com as flores, né, produzem frutos contendo uma ou várias sementes, um grupo muito rico em espécies, talvez existam muito mais de 450 mil dessas plantas com flores no mundo, e é o grupo com maior diversidade dentre todas as plantas terrestres, né? Quase 90% das plantas terrestres são angiospermas, plantas com flores e frutos. Para nós que vivemos aqui nas Américas, 40%, quase 40% da diversidade dessas plantas com sementes, a maioria angiospermas, são da região neotropical. Eu sempre falo para os alunos, nossa missão em entender mais, em estudar bastante a flora é importante. Nesse momento que a gente está publicando, né, essa grande árvore da vida das plantas, destaco já no trabalho que saiu, então, recentemente, essa frase aqui, né? É necessário ter um estudo robusto, um conhecimento robusto da evolução de angiospermas para explicar a sua dominância atual na vegetação terrestre. E isso está, né, muito bem conhecido no passado, desde épocas anteriores ao aparecimento do grupo, o domínio por outros grupos de plantas, inclusive plantas já com sementes, como as gimnospermas, até o Mesozoico, o Triássico, e ao passo que, após o aparecimento das angiospermas há 136 milhões de anos atrás, ou talvez um pouco antes, aconteceu essa rápida radiação, a formação de numerosas famílias e ordens em pouco tempo e o predomínio desse grupo em todas as vegetações do globo, exceto nas florestas de pinheiros do hemisfério norte. Então, nós estamos num momento de ter muitos dados para avançar com conhecimento sobre as plantas, né? Nós vivemos a era dos Big Data, né? Dos grandes conjuntos de dados, com informações de todos os componentes da biodiversidade. É uma infraestrutura digital que está plenamente disponível, os dados acessíveis cada vez mais, e eu gosto muito de destacar 2 repositórios importantes de informação de biodiversidade, que são brasileiros, né? O Species Link, vocês veem aqui os contingentes, né, dados de mais de 200 mil espécies, cerca de 110 mil delas ocorrendo no Brasil, e
então, nós temos uma documentação cada vez mais acurada para falar dessa flora mega diversa que nós temos na região neotropical. Esses estudos estão direcionando, estão sinalizando, orientando, tanto as pesquisas que a gente faz e tem que fazer, como progredindo com os dados nas escolas, né, na academia, com o ensino, e dirigindo, sinalizando para a tomada de decisões na política e na bioeconomia. Então, o segundo repositório que eu destacaria é a plataforma Reflora, sobretudo com as duas subplataformas, né, o Herbário Virtual Reflora e a Flora e Funga do Brasil, com dados atualizados de todas as espécies do nosso país. Né. A maior parte das informações sobre biodiversidade está documentada, né, fisicamente em herbários, museus botânicos. Aí a gente tem vários setores dos herbários, sobretudo os armários que estão aí armazenando, né, as numerosas amostras de plantas desidratadas e secas. Muitas coleções acessórias, além dessas essicatas, existem, né? São as coleções de frutos secos, material preservado em meio líquido, xilotecas, coleções de madeira. E para a palestra de agora eu tenho que destacar as coleções de tecido, que são as amostras de DNA extraído das plantas, né, guardadas em temperatura bem baixa, em freezers, ultra freezers, ou guardado na forma de fragmentos de folhas, das quais a gente pode extrair novo DNA para análises. Então, a sistemática, a classificação das plantas, os dados sobre conhecimento das angiospermas, tem progredido historicamente com essa sucessão, essa somatória de estudos que vem lá das pesquisas de campo, aos estudos morfológicos de anatomia, de estrutura interna das plantas, o estudo da palinologia, tão importante também na estratigrafia, na paleontologia, né? O estudo da química, dos cariótipos, dos cromossomos, da citologia das plantas, e, atualmente, com essa associação, esse desenvolvimento desvendando o código genético das plantas. Nós estamos conhecendo o DNA em detalhe das linhagens de plantas e, assim, executando análises cada vez mais aprofundadas e que produzem dados, conjuntos de dados que nos permitem métodos mais objetivos, nos permitem um conhecimento mais testável sobre classificação e evolução das plantas. Então, para quem não está familiarizado, mas a maioria das pessoas já aprendeu a ler uma árvore filogenética ou um cladograma, né, trata-se de diagramas na forma de ramificação, onde nós temos os terminais, são os grupos de plantas, as espécies de plantas, as famílias de plantas, e o diagrama vai mostrar para nós as hipóteses de ancestralidade comum mais recente. Então, em cada nó de um diagrama desses, está a hipótese de um ancestral compartilhado mais recentemente entre um coqueiro e um girassol, por exemplo, do que com um pinheiro. Então, aqui estão as angiospermas, um grupo que tem, né, um parentesco um pouco mais remoto com os pinheiros e muito mais próximo entre si do que com as samambaias e os musgos, cuja relação é de tempos muito mais remotos, ancestralidade muito mais antiga. Então, para ler um cladograma, tem que sempre prestar atenção nos nós desse cladograma, não na posição lá dos terminais entre si, né? Ao longo do cladograma está a linha do tempo, né? Quanto mais profundo aí, mais remoto está o tempo, mais antiga foi a diversificação. E nós estamos em plena era molecular na classificação dos organismos, no estudo da evolução dos organismos, né? Nós acessamos o genoma nuclear das plantas, o genoma mitocondrial e o genoma plastidial. Dentro de cada célula de planta tem 3 conjuntos de genes, né, importantes. Tudo começou com o estudo do gene chamado RBCL, né, o locus, onde está a codificação da rubisco, a ribulose bifosfato carboxilase, que é a enzima responsável por o processo de incorporação do carbono, do CO2, numa molécula de açúcar, que é o processo que as plantas fazem durante a fotossíntese, né? Então, esse genzinho aí é depois outros
do DNA plastidial, DNA que está dentro do cloroplasto das plantas é circular. Então, esse mapinha vai mostrando aí a sucessão de genes que foram sendo incorporados no estudo das plantas, né? No estudo genético das plantas. E a gente extrai o DNA, faz a reação de PCR, Polymerase Chain Reaction, uma reação em cadeia da polimerase que vai amplificando o DNA, e a gente tem que purificar esse DNA. Tem várias etapas de trabalho para se chegar à leitura da sequência dos nucleotídeos dentro de cada fita de DNA, né? Então, aqui vocês veem aí bandas que foram obtidas da extração de cada espécie de um dado grupo estudado. Nós vamos submeter um aparelho magnífico, né, que existe há 30 anos, que é o sequenciador, e que nós vamos obter esses picos de fluorescência, né, o eletroferograma. Cada pico aqui já está com uma corzinha que denota a presença de 4 das bases que compõem o DNA: timina, citosina, adenina e guanina, né? Então, nós estamos lendo o código genético das plantas, né? Nós compomos essas matrizes de dados imensas com milhares, milhões de posições de base, e nós vamos procurar aonde tem possibilidade de perceber mutações compartilhadas por algumas espécies só e que as outras não têm. Então, aqui eu achurei no grupo da cenoura, olha, aonde tem algumas dessas variações, dessas mutações que ocorreram ao longo do tempo e que denotam um parentesco mais próximo entre uma e outra espécie. Simplificando bastante aqui, eu trago esse exemplo de 4 terminais da família da violetinha africana, e vocês veem aqui, ó, o compartilhamento dessa timina nessa posição 3 e na posição 11 da sua sequência de código genético, define, né, permite que nós afirmemos que a gloxínia é mais próxima da colúmnia do que da violeta africana. E esse grupo, por sua vez, devem ser aparentados próximos, cujo parentesco é evidenciado pelas mutações expressas ali em amarelo agora, né? Então, existem programas computacionais muito elaborados, as probabilidades testadas são variadas, para se chegar a um consenso sobre essas hipóteses de parentesco. Estamos em pleno momento, então, da era molecular, né? Não se faz mais sistemática boa, repetível, confiável, sem ter dados moleculares. Estudos ecológicos, biogeográficos modernos estão sendo baseados, estudos de evolução estrutural das plantas estão sendo baseados nesses dados de DNA, dos quais dispomos cada vez com maior volume. Então, desde os anos 90, a gente tem esse esforço cada vez maior de grupos de pessoas associando, né, por exemplo, sob a liderança aí do Mark Chase, lá de Kew, na Inglaterra, foi feita a primeira grande árvore filogenética baseada no gene da rubisco, só era ele, para 500 angiospermas estudadas na época, pouquinhas, né? Mas já tinha essa hipótese aí do parentesco das angiospermas, mostrando que elas são uma linhagem, um grupo monofilético marcante, que as monocotiledôneas são um grupo importante, mas que dicotiledôneas não eram um grupo real, né, um grupo com existência na natureza, era uma artificialidade da nossa classificação. Na verdade, existem as eudicotiledôneas, tá, e outros grupos de dicotiledôneas estão espalhados aí na história. Foi a primeira árvore, tá, e a partir do momento em que houve o acréscimo de outras regiões do cloroplasto que também prestaram sua informação, para um maior número crescente de táxons, de plantas estudadas, apareceu o consórcio chamado de Grupo de Filogenia das Angiospermas, o APG, né? E o APG, então, associou muitas pessoas para a produção dessas hipóteses de árvores e trazer uma classificação mais moderna, mais realista para as angiospermas. Então, vocês veem uma classificação em nível ordinal. O sufixo ales em botânica denota ordem, né? Ordem Poales, onde está a família das gramíneas, Poácea e outras, e assim vamos, né? Então, esse sistema de classificação tem as ordens, tudo aí a linhagem, grupo monofilético, que está sendo testado. Nós estamos atualmente na versão 4 do APG, né? Já teve a versão 2 a 3,
o acúmulo de novos genes usados, né, está aumentando, e a árvore está mais resolvida, como a gente fala, né? Não tem tantas dúvidas mais entre quem é provavelmente o grupo mais próximo de quem na árvore filogenética das angiospermas. Atualmente estamos reconhecendo, então, 416 famílias no APG4 em 63 ordens de angiospermas. Traduzindo aquela arvrona enorme aqui para essa plateia, né, dá para destacar o contingente maior de angiospermas nas eudicotiledôneas, 75% das espécies atuais, ou nas monocotiledôneas, 22% destas, né, e 2% nas magnolídeas. Tá? Eu destaco aí a presença a figura do Dr. Peter Stevens, lá de Missouri Botanical Garden, que tem um site que é nutrido diariamente com novidades sobre essa estrutura, biogeografia, ecologia, polinização, de todos esses grandes grupos de plantas dentro do APG. Né? Então, para destacar aqui e familiarizar quem não está não conhece os grandes grupos de angiospermas, a gente tem aí na árvore do APG flores com muitas peças, flores polímeras, lá na linhagem das ninfeárias, onde está a Vitória régia, as ninféias, muito comuns em lagos, jardins. Né? Já flores trímeras, ou flores grandes, como a das magnólias, predominam em magnolídeas e nas monocotiledôneas, flores organizadas à base de 3 pétalas, 3 sépalas. Tá? Flores com 4 sépalas e pétalas, 4, 5 pétalas, estão caracterizando as eudicotiledôneas. Atributos simples das flores permitem que a gente reconheça, em primeira instância, as grandes linhagens de angiospermas. Né? E o pólen, que é tão importante, como eu falei, na estratigrafia, na paleontologia, também tem um sinal filogenético muito incrível, muito bonito. Né? As linhagens que derivaram no início da história das angiospermas mantêm o pólen de uma abertura só, como é o pólen das gimnospermas. Tá? E isso é conservado também nas monocotiledôneas, embora com variações, como o pólen das gramíneas, com uma abertura só, mas pequenininha, um poro. Né? Já a maior parte das angiospermas se afastou desse padrão polínico e tem pólen de 3 aberturas ou tipos derivados com mais aberturas. Né? O pólen de 3 aberturas é, então, sinapomorfia, é um marco importante do grupo das eudicotiledôneas, que nós evidenciamos também com DNA, né, corroboramos aqui com pólen e padrões florais. Bom, temos que chegar no que eu fui chamado para falar aqui, né, que é, o momento agora não é só de sequenciar aqueles genes pontuais nos quais o APG se baseia. O momento atual está em conseguir ter todos os genes do genoma inteiro do cloroplasto ou do genoma inteiro nuclear das plantas, né? Com a metodologia avançada que foi criada há pouco mais de 15 anos, o sequenciamento de alto rendimento, ou Next Generation Sequencing. Sequenciamento de próxima geração também é chamado. Então, lá no nosso laboratório de biologia molecular, de genética molecular, lá da Botânica da USP, esse aqui é um pós-doc meu, fez o primeiro mapa do genoma molecular de um grupo da família do girassol, né? O genoma plastidial, perdão, né? E está aí, então, todos os genes conhecidos na sua posição e com a sua sequência de bases no plastídio das aldamas, né, do grupo do girassol. E a gente avançou tanto que a gente fala agora em filogenômica. Né? Vejam aqui uma figura bonita que emergiu há poucos anos, né, de toda a árvore da vida das plantas verdes. Tá? Então, a gente tem aqui as algas, olha, né, as briófitas, as samambaias, gimnospermas e tudo aqui angiospermas, com hipótese agora muito mais forte do parentesco, tendência de evolução, nessas plantas, baseado em número muito grande de espécies estudadas e todos os genes do plastoma, né, o DNA, o genoma completo do plastídio. Tá? Mas já avançamos mais que isso. Né? O PAFTO, que é esse projeto bacana que resultou no artigo que a Sueli já citou, na plena era da filogenômica, aparece essa iniciativa
direcionada, coordenada pelo William Baker, lá de Kew Gardens, na Inglaterra, tá, em tentar um kit, né, de análises genômicas que permita trabalhar com um número de genes muito grande do núcleo da célula, não só do plastídeo, que tem alguns problemas na análise para recuperar parentesco. Agora a gente vai falar do núcleo, né, que vem da geração sexuada das plantas, né, na sua reprodução. Então, esse programa PAFTL está aí, é uma sigla que significa Plant and Fungal Trees of Life. As árvores da vida, as árvores evolucionárias dos fungos e das plantas. A dos fungos está em construção, a das plantas, sobretudo a das angiospermas, né, está pronta e saiu esse ano. Então, ela se baseia agora em 353 genes de um número imenso de táxons, tá? Então, foi feita uma análise de pelo menos uma espécie dos gêneros das famílias de plantas. A amostragem é tão abrangente, vejam aqui, né? 64 ordens, todas as 416 famílias estudadas e quase 60% dos gêneros representados, com 353 genes cada um, não mais 1, 2, 3, 4, alguns como era no APG. Né? Então, agora, muito mais sustentação de evidências genotípicas para fazer hipóteses de parentesco e evolução nas angiospermas. Né? O artigo tem a participação, o trabalho, né, a estudo ainda continua, na verdade, mas tem a participação de nada mais, nada menos que quase 200 de pessoas do mundo, de 138 instituições diferentes. É um orgulho enorme ter esse primeiro autor desse primeiro trabalho que saiu do PAFTL, Alexandre Zuntini, ex-aluno aqui da USP, né, fez doutorado aqui e hoje está lá no Kew coordenando essas pesquisas do lado do William Baker e outras pessoas daquela grande instituição. Né. Então, esse trabalho teve um impacto grande, saiu na revista Nature, que é o sonho de consumo, né, de biólogos, de pesquisadoras de várias áreas, publicarem na vida algum trabalho na Nature. O PAFTL, com essa árvore filogenética das angiospermas, trouxe uma série de aprimoramentos, né, uma série de novidades, mas também não é uma revolução que arrebentou com o APG, pelo amor de Deus, não é isso, gente. O APG era muito consistente. Olha, essas corzinhas aqui, os nomes, são as principais linhagens que já eram reconhecidas no APG, né, e o PAFTL recuperou que elas são linhagens consistentes, sim, né, com várias alterações, aprimoramentos, como eu falei, sobretudo na maior sustentação, na maior robustez dos índices probabilísticos de sustentação de cada grande linhagem evidenciada, ou das relações entre as linhagens. Né? Então, tem algumas mudanças aí grandes sobre qual grupo é mais próximo de qual dentro do contexto da história de angiospermas. Então, essa é a nova árvore, né? E as cores denotam cada grande linhagem, as linhagens mais basais, as linhagens de sucesso maior. Lembrem, então, numa árvore filogenética, né, cada nozinho denota compartilhamento de um parentesco mais próximo, mais recente entre os terminais. Então, assim que esse trabalho saiu, no final de abril, na Nature, apareceu um monte de notícia, repercutiu muito bem na mídia, né, a gente ficou famoso. Identificação dos ancestrais, reescreve a classificação das famílias e grupos superiores das angiospermas. E aí foi bombando, né? Apesar, então, de a gente ter problemas, né, básicos de análise, problemas intrínsecos ao conjunto de genes que vêm dos cloroplastos ou vêm do DNA do núcleo, tá? Existem diferentes números de cópias, o modo de herança materna só no cloroplasto e biparental do pai e da mãe na herança do núcleo, né? Taxas de recombinação, são problemas que tem na evolução molecular, né? Na evolução genômica, perdão. E isso costuma resultar em conflitos do que vem do plastídio e do que vem do núcleo. Mas os resultados do PAFTL, tá, corroboram amplamente as linhagens do APG. Tá? As principais linhagens estão sustentadas, que alívio, né, não é uma revolução,
vou destacar aquelas que eu já falei para vocês antes, né? Monocotiledôneas, 22% das angiospermas, magnolídeas, opa, tem que incluir também as clorantárias que estavam fora delas, com certeza fazem parte de magnolídeas, que legal, né? Aqui 2% das angiospermas e as eudicotiledôneas, 75% das angiospermas, são também um grande grupo, corroborado agora por esse arsenal muito maior de genes. 58 das 64 ordens aceitas no APG, ou seja, a maioria, né? 406 das 416 famílias aceitas no APG estão aqui recuperadas também como grupos consistentes, grupos monofiléticos. Todos descendentes devem ser de um ancestral comum exclusivo deles, né? Uma exceção grave aí é que uma das subfamílias da família do girassol, é um grupo pequeno, mas é um grupo importante, não está bem lá dentro, e vai ter que sair da grande família Asterácea, que é a família das margaridas, girassol, da alcachofra, né? A árvore do Paftol também está confirmando, gente, 85%, né, uma expressividade enorme de confirmação das hipóteses de relações entre aquelas ordens, entre aquelas grandes linhagens, entre as famílias de angiospermas. Então, os dados de plastidiais foram, né, as evidências deles foram aprimoradas agora, né, mas não revolucionadas, né, estão sendo melhoradas. As mudanças maiores estão exatamente no grupo com que eu trabalho, infelizmente. Em rosídeas tem uma certa reacomodação necessária mais grave. Então, um outro avanço que o Paftol trouxe foi a possibilidade de fazer uma datação das linhagens, uma estimativa da idade relativa desses terminais todos da árvore do Paftol, comparando, né, estimando a taxa de evolução molecular a partir de 200 fósseis plotados em pontos bem importantes da árvore. Então, essas barras aí, com cores diferentes, elas denotam não só a época de provável surgimento de cada uma das linhagens, mas as taxas e os momentos em que aquele grupo teve mais irradiação, mais diversificação, produzindo espécies novas ao longo do tempo. Reparem aqui, então, agora a gente tem filogenias com a barra do tempo geológico na base. Isso interessa muito aqui na biogeografia, né? Nós estamos fazendo um cronograma, né? Isso aqui não é só uma árvore filogenética, é um cronograma. É um diagrama cujos comprimentos de ramos denotam se o grupo é muito antigo ou mais recente, desde o seu surgimento no Mesozoico em diante, né? Aí tem famílias muito mais recentes que outras, como vocês podem ver, né? Então, com esse estudo, trouxe uma novidade, né? Bom, a gente sempre falou que o grupo de angiospermas diversificou muito rápido desde seu surgimento. O Darwin já falava que isso era um mistério abominável, né? Como a gente não saber de quem vieram as angiospermas, de qual grupo de gimnospermas elas devem ter surgido, ou qual seria seu grupo irmão, então, né? E por que elas diversificaram tão rápido. Mas o que a gente produziu agora é uma estimativa de que talvez as angiospermas tenham surgido um pouco antes do Cretáceo inferior, talvez no fim do Jurássico, né? Além disso, vejam que a sucessão de acúmulo de linhagens, de famílias e ordens é muito rápida. Em pouquíssimos milhões de anos, já tem um monte de grupos, de famílias de angiospermas, ordens de angiospermas diferenciadas entre si, colonizando com isso vários dos hábitats da Terra. Nesse momento, a Terra estava passando pela deriva continental, pela mudança climática em vários dos seus continentes e subcontinentes, e essas plantas estavam habilitadas a explorar esses novos hábitats, enquanto as gimnospermas estavam sendo grandemente afetadas e levadas à extinção, né? Quase 80%, ou melhor, mais de 80% das ordens atuais de angiospermas se originaram já lá no início do Cretáceo. É incrível, né? Bom, o que eu vou fazer agora, sem deixar vocês muito chateados, é comparar a árvore do Paftol com a árvore do APG 4 de 2016. Então, aqui baseada grandemente só na evidência plastidial,
aqui baseado em DNA nuclear e muito mais, né? 353 genes, não uma dezena de genes, tá? Esse diagrama, vejam aí no meio como ele fica, né? Ele fica meio emaranhado, fica meio entrelaçado. Em inglês é o tangogram, né? Nossa, um diagrama entremeado, entrelaçado, que confusão, né? Onde tem os entrelaçamentos, é onde tem necessidade de ajustes do que era proposto no APG e do que nós podemos fazer agora com a classificação e o trabalho de evolução em angiospermas. Então, eu vou ampliar um pouquinho isso da seguinte forma. Chamar a atenção que lá, como eu estava mostrando na figura anterior, é uma figura que cabe numa página do trabalho, né? Ela só tem os nomes das ordens. Gente, cada ordem de angiospermas pode ter uma família, poucas. A maioria tem 2, 10, 20, 30, 40 famílias. Então, cada terminal daqueles tem muita planta, né? E espichando essa árvore aqui de ordens para todos os terminais de famílias, vira uma coluna que não cabe mais, né? Ocupou lá no trabalho vários dos arquivos suplementares para mostrar toda a composição em famílias e dentro delas os gêneros estudados no PAFTOL, tá? E eu vou trazer, então, a projeção ampliada para alguns dessas partes em famílias. Ó. Então, pegando essa parte aqui da árvore com todas as famílias, do PAFTOL e no APG. Não é nada de derrotar a nossa mente, desanimar. Ao contrário, né? Vejam, não tem muito entrelaçamento aqui na base, aqui nas magnolídeas em verde, tem muita coincidência, tem muita corroboração do que a gente está trazendo com o PAFTOL e do que era pressuposto, do que era hipotetizado no APG, né? Mas tem esses choques, né? Olha essa familhinha aqui, né? Que, na verdade, ela está vindo daqui, ó, o APG está à direita, né? Ceratophyllalis, um grupo aquático, estava lá para cima, né, na posição de derivação, e, na verdade, ela está arrastada aqui para a base, de novo, como era com a rubisco no início, tá? Então, tem essas alterações de posição que a gente está fazendo agora, né? Aqui eu estou trazendo o caso de um grupo onde também não tem muita alteração chocante, mirabolante, assustadora. Ao contrário, né? Nas asterídeas basais, nas campanulídeas e nas lamídeas, grupos com pétalas unidas, família da hortelã está aí, família do girassol, família da violeta africana, que eu mencionei antes, tá? Família da castanha do Pará, tudo isso aí são asterídeas, campanulídeas ou lamídeas, e vejam que nós não temos grandes problemas de entrelaçamento. Opa, o que é essa coisa feia aqui? Não é tão grave assim. 6 ou 5, aí, mais de 6 famílias que no APG estavam separadas com as evidências de plastídeo, na verdade, podem formar uma linhagem só, a grande família Boraginaceae, a família do confrei, planta medicinal importante, né? Então, a gente vai melhorar essa divisão em várias famílias pequenas. Na verdade, aqui a gente vai passar a ter Boraginaceae com um senso mais amplo e mais tranquilo para estudar, né? Então, tem o grosso da cor, né? Rosado, de asterídeas basais e de asterídeas basais, tanto no PAFTOL como no APG, não está dominado por conflitos, eu diria assim, e sim dominado por corroborações, por compartilhamento de evidências parecidas, né? Onde cruza muito, né, tem aquelas mudanças das relações entre as famílias de cada grupo. Aqui no caso do grupo onde são as cactáceas, né, então também as plantas carnívoras, tem algumas mudanças, né, mas olha, tudo que é azulão, Caryophyllalis e azulão no APG estão mais ou menos em concordância, né, que é o grupo das parasitas, Santalares. Opa! Olha quanta familhinha independente era reconhecido no APG, e a gente vai tratar tudo como Olacaceae, tá? Vamos resolver a posição. Então, são parasitas que estão sendo, com a informação do gene nuclear, dos genes, né, do genoma nuclear, estão ficando muito melhor conhecidas. E aqui está o drama, como eu falei, né, infelizmente, nas rosídeas, plantas de pétalas livres, em geralmente número de 5,
Essas plantas, tem claro que a rosa está aí, né, o grupo das rosídeas. Então, as rosídeas basais estão em azul claro, tá? O verde são as malvídeas, e esse azul mais escuro são as fabídeas, o grupo das leguminosas. Então, vejam que diferenças, né? Vejam que confusão aqui no meio. É uma migração total de alguns grupos de uma posição para outra dentro das rosídeas, comparando a APG com o Paftol. Tá? Então, eu vou destacar uma coisa que é uma melhoria bastante grande. O clado chamado Fabídeas, que já existia lá no APG, ele está muito limpinho agora, ele está muito mais preciso. As Fabídeas agora vão ser só aquele grupo que inclui todas as famílias que fazem associação com bactérias nitrificantes e conseguem, então, até viver em solos mais pobres, porque tem essa simbiose incrível, né, que é a nodulação nas raízes, e este, então, é a grande linhagem fixadora de N2 atmosférico das angiospermas. Tá? No APG, esse grupo era maior, incluía grupos que não estavam, que não fazem nitrificação, não fazem fixação de nitrogênio. Tá? A família das euforbiáceas, onde está a nossa évia, né, a nossa planta produtora da borracha, a mandioca, esse grupo mudou totalmente de posição. É uma ordem imensa de mais de 30 famílias. E elas estavam, olha, classificadas numa posição muito diferente no APG. Né? Elas estão sendo trazidas aqui para o contexto das malvídeas, e no APG esse grupo ficava, olha, aqui a cor delas, né? Elas estavam como fabídeas, em azul, elas passarão a ficar mais próximas das malvídeas, né? Grupo, por exemplo, das paineiras, do hibiscus. Então, gente, a gente tem feito muito progresso na sistemática e classificação, com esse monte de dados que a gente associa, com esses trabalhos de sistemática filogenética baseado nos dados moleculares. Estamos cumprindo o nosso trabalho e estamos abrindo um leque de pesquisas enorme para a continuidade de estudos, né, nessa linha. E o que a gente pode falar sobre conservação? Conservação biológica, por que o Paftol é importante também nesse nível? O que a gente não sabe? A gente não sabe muita coisa, né? Mesmo espécies descritas, é o nosso déficit lineano, é só uma parte do que ainda está por descrever. A todo momento escrevemos espécies novas. Olhando mais para dentro aqui da árvore do que se conhece já descrito, vejam que nós temos um déficit de plantas das quais a gente não conhece bem a distribuição geográfica. Tem a planta descrita para uma dada região do país ou do mundo e não se sabe mais detalhes além disso. É o déficit walaceano. Não conhecemos morfologia, sistema de vida, reprodução de muitas das plantas, é o déficit rankeriano. E para o que eu estou falando agora, dado genômico, dado genético, o déficit também é grande, é o déficit da evolução, né, o déficit darwiniano. Tem um número enorme de plantas das quais a gente já conhece o genoma, mas é pouco perto de tudo que a gente ainda tem que fazer de amostragem genômica de plantas. Enfim, do que a gente conhece muito bem tudo, né? Distribuição geográfica, dados estruturais das plantas e biológicos, dados genômicos, menos de 20% da biodiversidade atual. É pouco, tem que trabalhar muito, né? Então, nós tentamos fazer conservação das áreas, estimando riqueza, né, das plantas, tá, em cada área, tamanho, né, das áreas tem influência, mas, na verdade, a gente pode prever, né, dados de abundância também têm sido usados. Né? Não adianta uma área ter muita espécie e uma delas só que é muito abundante, as outras são raras. Tem que somar os esforços. O que a gente está trazendo com as filogenias, com os dados genômicos, é um enriquecimento da informação que se pode ter para a conservação biológica. Né? Nós vamos poder estimar o número de linhagens evolucionárias que tem em cada área. Não só o número de espécies, não só a riqueza e a abundância das espécies. Basicamente, esses dados de estrutura filogenética das comunidades, que os ecólogos já têm usado nas 2 últimas décadas, eles têm esses padrões aqui, tá, já definidos. Né? O padrão de atração filogenética ou de dispersão filogenética, quando a gente compara as linhagens presentes em cada comunidade ou em cada área geográfica estudada, em cada país, em cada região.
né? Então, tem todos esses parâmetros aqui, né? Ou os níveis de concorrência de espécies muito próximas filogeneticamente é alto, e a gente tem a tal da atração filogenética, ou as espécies proximamente filogenéticas tendem a ocorrer, né, independente de ser ao acaso, em baixos níveis de concorrência nessas áreas onde se observa isso. Tá? Então, já tem, né, estudos comparando áreas em diferentes níveis de sucessão, tá? E você pode comparar e ver poucas linhagens presentes no estado inicial de sucessão, enquanto em estágios avançados vai ter muito mais linhagens evolucionárias presentes, né? E você pode comparar essas áreas aqui e ver quais delas abrigam uma riqueza gênica maior, a possibilidade de a gente ter descobertas de compostos medicinais para o futuro mais bem preservada, mais garantida, né? Então, isso aqui sinaliza com dados novos para a conservação, né? A estrutura, a estimativa e a quantificação da estrutura filogenética de comunidades permite a gente entender melhor os processos evolucionários, ecológicos e biogeográficos que têm moldado a distribuição, a composição em linhagens dos vários biomas, das várias regiões dentro dos biomas, tem escalas locais, regionais e continentais. Então, olhem os exemplos dos trabalhos que eu cito aqui, né? Trabalhos com N amostral grande, muitas espécies estudadas, usando filogenias, né? Distinguindo as linhagens. Número de espécies muito expressivos, comparando diferentes biomas, diferentes hábitats. Então, já tem padrões muito interessantes, nos explicando como que surgiu o cerrado, a savana, né, os biomas da diagonal seca da América do Sul, que se pensava serem muito antigos. Na verdade, parece que tem muito menos bilhões de anos de idade, esses biomas secos da América do Sul, e as filogenias têm revelado, dá para vocês entenderem de maneira bem simples aqui, as linhagens em vermelho, olha, são descendentes herbáceos, arbustivos, de pequeno porte, muitas vezes com gemas enterradas, protegidas contra o fogo. São descendentes de ancestrais lenhosos, de maior porte, florestais. Aparentemente foi a floresta amazônica, a floresta atlântica, há vários milhões de anos atrás, que forneceram os estoques que nutriram, que colonizaram os cerrados que vinham se formando com o resfriamento e seca do clima aqui na América do Sul. Tá? E isso aqui é um trabalho após outro, vem corroborando essas transições de estoques florestais, né, dando descendentes de pequeno porte, menor porte, ou de plantas resistentes a fogo e à seca, nos biomas do centro da América do Sul. Então, vejam aqui, nós estamos com o PAFTOL iluminando para que a gente tenha uma nova filogenia de angiospermas sendo usado para os estudos de estrutura filogenética de comunidades pelos ecólogos, né? Tá? Então, o João Meira Neto, não sei se está me assistindo, né, tem que propor a nova updated árvore de angiospermas, né? E, assim como foi dito nesse trabalho aqui bem recente, tá, a estrutura filogenética e funcional das comunidades, tá, tem revelado, né, esses padrões, tem ajudado a gente a escolher sítios para conservação, por exemplo, né? Nós estamos nesse momento terrível, né, de acelerada perda da biodiversidade. A perda de biodiversidade não é uniformemente distribuída, né? Ela está focada. E se a gente perder a biodiversidade, tá, não ao acaso, né, nós vamos perder passos da linhagem evolutiva das plantas, tá, que são muito importantes à medida que a gente está fragmentando, destruindo os hábitats naturais. Temos que garantir o maior número dessas linhagens possa ser preservado, né, para o futuro uso, o futuro controle da diversidade, né?
esse trabalho ainda mais recente mostrou que o uso de terra cada vez mais acelerado tem impactado, tá, a estrutura filogenética de comunidades, dando preferência para plantas especialistas. Planta especialista é ainda mais vulnerável, né, à alteração climática, a alterações edáficas, a pequenas flutuações, mesmo que locais. Então, as mudanças climáticas globais estão ameaçando de um modo muito claro, tá, diferentes linhagens de plantas. Vou começar a finalizar, então, chamando a atenção para que a gente está ficando com as alterações climáticas bem documentadas aqui nesse evento, inclusive, né, estão levando aos climas ficarem potencialmente mais secos aqui na América do Sul, e essa combinação sinergética de tantos impactos na vegetação, incluindo o fogo, desmatamento, fragmentação dos hábitats, com essa alteração climática em macroescala, está permitindo a gente antecipar savanização da própria domínio amazônico, ou até desertificação em biomas do domínio da caatinga, né? Então, as linhagens evolucionárias dentro desse contexto estão padecendo, né? Estão sendo ameaçadas. Nós temos que continuar tocando aquelas pesquisas a campo, né? Nós temos muita flora no Brasil para ser estudada ainda. Nós temos que trazer mais dados de genoma para garantir a complementação dos futuros avanços do PAFTO, né? Completar a árvore de angiospermas com novos dados, novos terminais, novas espécies, para o entendimento ficar mais pleno e a conservação ficar um pouco mais consistente nessa época do antropoceno tão terrível que vivemos, né? Quanto mais dados de qualidade profunda, de qualidade grande, avançarmos, tá, nós vamos poder manejar melhor a diversidade, né, utilizá-la melhor, poder utilizá-la no futuro de maneira boa para as próximas gerações, né, conservando-as agora, de modo efetivo. Tá? Então, quanto mais a gente elucidar os processos biológicos, evolutivos, espaciais, né, aqui da biogeografia, e envolvidos na biodiversidade, mais nós vamos estar podendo prover né, subsídios para as políticas públicas mais robustas, tá, desenvolvimento sustentável e conservação da vegetação. Eu quero, então, avançar com agradecimentos agora, né, às CNPq, CAPES, FAPESP, que têm, por muitas décadas, contribuído para as nossas pesquisas todas, tá? No contexto da apresentação atual, no momento, né, a verba toda do PAFTO veio principalmente da Fundação Caleva, europeia, tá, que acabou de renovar mais verba para a continuidade desse grande projeto, né? Estamos muito felizes com isso. Então, tivemos muitos colaboradores nesse processo todo, né, muitos alunos, a força dos alunos é incrível, né, em estar fazendo o trabalho de bancada nos sistemas computacionais avançados que têm que ser usados. E agradecer, então, também a atenção de vocês agora. Vou agradecer. Abrir espaço para um comentário e uma pergunta, e a gente vai fazer o sorteio. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Sobre a complexidade desse trabalho, desse grande volume de pessoas envolvidas nesse projeto, professor? E a capacidade de gerar informação e colocar à disposição, que também é uma outra importância. Eu me sinto uma formiguinha, viu, nesse trabalho, mas foi uma honra participar, e os meus alunos, outras formiguinhas, e é assim que a ciência está indo, né? Diga, Geraldo. O novo sistema vai prover exatamente subsídios para a gente refazer esse tipo de análise, né? Então, você, na medida em que você tira, né, Malpighiales lá daquele contexto que ele estava das famílias de trás para cá, aí já tem uma questão, essa sua, super relevante para a gente fazer lá com as numerosas dessas famílias ocorrem aqui nos nossos biomas, inclusive lá nos seus, né, no Pantanal, Mato Grosso do Sul, e
são temas vigentes, questões novas para as teses que a gente vai fazer agora, né, com novos alunos. Tá? Bom, eu queria então agradecer. Vamos fazer um sorteio. Cadê a lista de presença? Que eu não estou com ela aqui. Passou por todo mundo? Tá bom. Todo o final da nossa sessão, a gente tem um sorteio e o convidado é o sortudo que vai sortear, que vai dar o presente. Bom, vamos... vou pedir para o senhor falar um número qualquer, de 1 a 50. 45. Daniela Zap, Daniela. Minha ex-aluna querida. Não acredito. Venha cá. Eu não tinha visto essa lista, gente. Oh. Daniela está no painel que a gente tem amanhã. Ó, você pode escolher. Vai te dar honra de escolher, viu, ela? Florestas de Estado. Esse A melhor coisa é ganhar livro de presente, não é? Além de beijo, bombom. Esses caminhos aqui. Não, vamos de biogeografia. Internacionalização. Esse aqui está ótimo. Parabéns, querida. Obrigada. Mais um número. Número 2. 2. Beatriz Sartori. Ela estava sentada aqui na frente, acho que saiu. Não, não pode. Tem que estar aqui. Outro. E você vai dar esse aqui, então, para ela? Não, ela não. Nós consideramos que não estando na sala, não entraria. Outro número. 10. 10. Cleberson Loureiro. Nossa, esse é sortudo demais, já ganhou vários. Pode escolher também. Ou sobre a Estado de São Paulo. ou internacional. Esse já ganhei de manhã. Já ganhou de manhã? Ele ganhou vários aqui. Próximo, mais 2 livros. 22. 22, Keilasa Teles Rocha Alves. Está aí? Saiu. Próximo, outro número. 28. 28. Bárbara Cruz. Também não está. Outro, professor. 32. 32, Márcia Costa Oliveira Lopes. É Márcia ou Maila? Mônica. E, por fim, mais um número. Parabéns, querido. Outro número agora. Agora, 15. 15. Só precisa você ficar virando as páginas. É. Ana Cecília Druno Martins. Ana Cecília Martins. Último número. Vai ter que acertar agora. Vamos lá. 4. 4. Jorge Nascimento. O Jorge está em todas as nossas sessões, Jorge, do ICMBio. Bom, muito obrigada a todos. Depois eu troco. Fica com ele, você vai lá que eu te troco. Bom, então vamos agradecer mais uma vez ao professor, uma salva de palmas, e vamos ao nosso café. E café com pôster. O senhor vai comigo para evitar. Que só vai começar quando eu chegar lá fora, tá bom? Claro. O que o pessoal quer? Tirar foto com a